E eu deixo um conselho para toda a igreja: se você quiser entender esse tempo, o tempo que estamos entrando, você precisa ler esse livro, entender os princípios, as diretrizes, o que foi acontecendo no meio do caminho que tentava desviar Neemias do seu propósito original. E eu não vejo diferente dos nossos dias. Medite, leia nesse livro. Neemias é o livro de maior referência de liderança dentro de toda a Bíblia. Os princípios, os ensinos incluídos dentro desse livro, primeiramente eles são eternos, inspirados por Deus e que inspiram vários outros livros de liderança no mundo inteiro. Porque literalmente ele foi um homem levantado por Deus para reconstruir uma cidade em ruínas. Só que, como em tudo em nossas vidas, nós precisamos entender que há princípios a serem praticados nesses dias para que a nossa construção, aquilo que estamos fazendo, não saia quebrado, não se perca no meio do caminho. E eu quero te deixar um outro conselho também. Escute uma pregação do David Wilkerson, pregação antiga. Essa pregação ela tem um nome de um chamado para angústia. Eu já escutei essa pregação talvez umas 20 vezes. E todas as vezes que eu escuto ela, eu sou literalmente mergulhado na angústia do coração de Deus. Para você perseverar, para você avançar naquilo que Deus tem sobre a tua vida, sobre a tua casa, e para o que Ele vai fazer nesses dias, você precisa ser literalmente impartido da angústia do coração de Deus. E o que é? Entenda uma coisa: ser tomado pela angústia do coração de Deus é diferente de ser tomado por uma preocupação. A preocupação, ela te leva até um determinado ponto. Mas a angústia que batiza o coração de um homem, de uma mulher, ela te impulsiona a avançar nas piores situações. E é isso que nós precisamos ser batizados nesse dia. Da angústia do coração de Deus. Amém? Amém? Vamos ler comigo e eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta. Deixe a sua Bíblia aberta. Porque nós vamos explanar parte desse texto aqui essa noite. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhe pelos judeus que haviam voltado, os que sobrevieram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram que aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estavam lá vivendo na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros do Rio Grande do Sul foram derrubados. As portas da cidade estão queimadas. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por vários dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. E desabafei, ó Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpre a tua palavra e a tua aliança,
e usa de misericórdia para aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem a palavra dessa oração que o teu servo está apresentando diante de ti dia e noite. Orações de dia e de noite. Em favor de teus servos, o povo de Israel, o povo do Rio Grande do Sul. Sim, nós confessamos os nossos pecados. Os israelitas em geral temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti. E não temos obedecido os teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos, as leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, que prometeste ao teu servo Moisés: se fores infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltares para mim, obedecerei os meus mandamentos e os praticares com amor. Ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos, debaixo do céu, de lá reunirei e congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar em meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos e teu povo amado, que resgatasse com teu grande poder e teu braço forte. Ah, Senhor, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste povo humilde e servo. Atente a tua oração aos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei meu pleito. Nessa época, eu era copeiro, degustador de confiança do Senhor. Amados, esse tempo não tem como não ser batizado com angústia. Hoje foi o primeiro dia, depois de 2 semanas, que eu consegui sentar com a minha família para ter uma refeição um pouco mais tranquila. Estamos intensamente, nessas 2 semanas, mergulhados junto com outras famílias, outras pessoas que estão aqui, cada um na sua medida. Dias que estamos muitas vezes dormindo 1h30 da manhã, se levantando às 6. Ontem foi um dia que eu me levantei às 6, eu saí daqui, era quase meia-noite. Fui dormir 2 da manhã. Hoje, quando eu me assentei para comer com a minha família, primeiramente eu dei graça diante do Senhor, porque meus filhos estão ali, minhas filhas estão ali, minha esposa está ali. Eu pude ter uma boa refeição, mas muitas vezes na mesa eu tive que cuidar para não chorar, porque a angústia, esse batismo de angústia, ele te consome a tua vida. Você começa a ver inúmeros pedidos vindo para você. Muitas vezes eu fui para aquele banheiro e chorar por ver situações difíceis, situações realmente que nós devemos ter extrema compaixão. E quem está em toda essa movimentação consegue ver a intensidade que é isso, os milagres que vão acontecendo no meio desse caminho. E é impossível você não sentir a dor das pessoas. Deus, aleluia. Essa semana me chegou um pedido para um casal lá de São Leopoldo, um casal de idosos, um casal humilde, simples, uns guerreiros da fé, aqueles homens e mulheres de oração, suplicando por ajuda, amados. E realmente, sábado foi muito intenso aqui, e eu não tinha conseguido levar o pedido para eles
Mas enquanto eu não levei o pedido para eles, o Espírito de Deus não me trouxe paz ao meu coração. Era 10 horas da noite, nós estávamos entregando o pedido para eles. Eles perderam tudo. A água devastou a casa deles. Devastou. Mas eles estavam lá no culto, glorificando a Deus. Agradecendo pelas suas vidas, pelos seus milagres. Pessoas que por si só não teriam força física para resolver isso. Então cada coisa que estamos fazendo, cada tempo que estamos investindo, cada recurso, cada tempo da nossa família, eu sei que muitas vezes, eu vou usar um exemplo, a esposa do Israel, muitas vezes as pessoas não veem ela aqui, mas ela está nessa missão. Ela está cuidando das filhas dela, ela está cuidando da casa dela, para que o sacerdote pudesse estar cumprindo a missão de Deus. Muitas vezes o Anderson está aqui com a família dele, com os filhos dele. Nós estamos aqui com as crianças aqui, juntos. E entenda uma coisa, amados. Não tire os seus filhos de participarem desse tempo. Os seus filhos precisam botar a mão no arado. Os seus filhos precisam ver a reconstrução. Os seus filhos um dia vão crescer, vão ter famílias e vão dizer: eu participei daquele tempo. Eu participei. Eu participei separando roupa, separando alimento, levando para pessoas. Eu participei. Porque quando o Senhor nos chama para a missão, Ele nos batiza para que nós conduzimos a nossa casa para esse lugar. E se essa cidade não foi extremamente atingida, nós temos que entender que há uma misericórdia de Deus para que nós sejamos uma resposta para os aflitos. Aleluia. Uma resposta. Neemias, ele pergunta, porque nós precisamos entender que algumas coisas acontecem dentro do nosso coração quando nós fizemos perguntas, quando nós nos interessamos. Senhor, o que o Senhor quer fazer sobre minha vida, sobre minha casa, sobre minha família? E é por isso que muitas vezes o Senhor vai clareando a palavra dEle, o Senhor vai levantando pessoas, muitas vezes Deus vai levantando pessoas para te pressionar, para que você levante com ousadia nesses dias. Aleluia! Há um memorial a ser construído nesse tempo. E esse memorial será colocado sobre barro seco. Porque depois desse tempo, nunca mais esse estado será o mesmo. E eu te digo uma coisa, nós precisávamos ser abatidos. Por causa do orgulho desse estado. O Rio Grande do Sul, por muito tempo, dizia de querer se separar do Brasil. Não! Há muito tempo eu venho dizendo, Deus criou o Rio Grande do Sul junto com o resto do Brasil. E hoje, por causa das doações que vêm do Brasil todo, por causa das pessoas que se locomovem do Brasil todo, nós estamos sendo auxiliados. Glória a Deus. Porque o Senhor está mostrando que nós precisamos um dos outros. Que nós precisamos nos unir. Por isso que nesses dias o Senhor está unindo as igrejas, o povo de Deus, os voluntários, para juntos reconstruirmos um estado devastado. Quantas famílias, talvez, quantos homens e quantas famílias estão sendo despertados nesses dias? Nesse tempo, se você não entender que se você gastar a sua vida somente para viver para si, você está mais investindo tesouro na terra do que nos céus.
O que eu tenho ouvido de relatos de homens que têm dito assim: meu Deus, eu trabalhei a minha vida toda, virava a noite numa empresa e hoje tudo está debaixo d'água. Quanto tempo eu perdi na minha família, quanto tempo eu perdi de ir a um culto, louvar a Deus, me dedicar para Ele, mas eu dedicava mais a mim mesmo, ao meu reino, à minha justiça, do que aquilo que Deus queria para minha casa, para minha família. Eu ouvi um relato de um homem que tinha uma coleção de carros, se eu não me engano em Três Coroas, avaliado em mais de 2 milhões. E aquele homem chorava porque todos os seus carros foram inundados. Mas ele chorava, sabe por quê? Porque ele não deixava o seu filho andar no carro, porque ia estragar. Aí ele chorou, ele teve um encontro com uma realidade, porque ele viu que tudo aquilo era vaidade. E muitas vezes nós nos apegamos a coisas fúteis, a coisas passageiras. E entenda, há um propósito coletivo nesse tempo. Se você não se inserir coletivamente no que Deus está fazendo, como Neemias diz, pelos nobres que não participaram, esses não fizeram parte do memorial. Deus. E nós precisamos entender que a reconstrução dos muros de Jerusalém, ela não foi feita por um homem. Ela foi feita por famílias que se uniram para o cumprimento de um propósito. E cada um era responsável da sua medida. Por isso que nesse dia Deus está reunindo as famílias, as pessoas. Deus está reunindo as igrejas. Deus está reunindo as instituições para juntos nós reconstruirmos esse estado. E se nós soubermos andar nessa unidade, nesse chamado, mais rápido possível esse estado vai ser reconstruído. E assim como aconteceu em Jerusalém, que em 52 dias eles reconstruíram um muro que era impossível ser construído naquele tempo, mas a mão de Deus estava sobre eles, o recurso estava sobre eles, Deus o fortificava, e as nações tremeram diante da obra. Deus quer reconstruir esse estado rapidamente, mas isso depende do quanto nós estamos disponíveis. Entenda uma coisa: se a sua casa que você teve hoje fosse destruída, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não gostaria que ela fosse reconstruída rapidamente? Deus. Sim ou não? Sim. Então reconstrua esse estado. Reconstrua. Glória a Deus. Se foque nesse lugar. Neemias se pergunta: como está Jerusalém? E me informaram: aqueles que sobrevieram do cativeiro estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Amados, quantas pessoas estão passando tribulação agora? Quantas pessoas que a gente ouve que estão passando privação, e quantas pessoas estão passando humilhação em abrigos, em situações que elas têm que ficar coletivamente. Então, porque nós que estamos nos aconchegos de nossas casas, de nossos lares, não vamos ter um coração inclinado a sentir a dor do próximo? Deus. Como? Para mim, pastor Tiago, é impossível ficar parado nesse tempo. É impossível. Quando a Bíblia diz: ser-me-eis testemunhas
É nessa hora que nós devemos nos levantar como testemunha. Mas ser testemunha é ser mártir. É morrer para si, para que as pessoas vejam Cristo em nossas vidas. Glória a Deus, Senhor. Nós estamos estabelecendo um nível de renúncia tão grande e dedicação tão grande que quem não quer fazer nada vai ser meio impossível andar conosco. É como a irmã Aline falou, ela falou hoje no grupo da igreja, ela disse: pastor, é constrangedor ir lá e não participar. De ver a intensidade que vocês andam, de ver como as coisas estão desenvolvendo. Uma coisa é ouvir falar, outra coisa é estar lá no meio, sentindo o calor da missão, sentindo a pressão da missão, sentindo aquilo que Deus está chamando naquele dia. Aleluia. Essa semana nós tivemos um caminhão que veio de Canoas para levar suplemento para no mínimo 600 pessoas, no mínimo. Amados, eu fui tomado de uma angústia que enquanto nós não enchêssemos aquele caminhão, não ia existir uma paz no meu coração. Não ia. O que é sentir a dor daqueles que estão clamando por alimentos, por roupas, por águas, por um conforto melhor nesse tempo? E nós fomos juntamente com uma equipe arrecadando doações daqui, doações de lá, descarregando o caminhão, fazendo de tudo um pouco para que isso chegasse a essas famílias. Gente, tem gente ali que vai receber essas doações que a gente nunca vai conhecer na vida. Mas elas vão glorificar a Deus, Elias, porque chegou lá. Glória a Deus. Porque chegou lá. Porque chegou naquele lugar. Deus. Nós iniciamos aqui, nós não tínhamos dimensão do que Deus iria fazer. Neemias, quando responde um chamado, nem ele tinha dimensão da grandiosidade que Deus iria fazer. Entenda uma coisa, tem coisas para que Deus faça de forma estrondosa, Ele precisa literalmente nos empurrar a um lugar de pressão, a um lugar onde nós perdemos o controle das coisas, para que Ele mostre o controle dEle, para que Ele mostre a mão dEle, para que não seja na força do nosso braço. Glória a Deus. Quando nós começamos o projeto, eu disse: nós vamos ter um barco. Um barco hoje é 35 mil, amados. Isso era surreal para nós. O barco chegou hoje. Amanhã já vai estar em São Leopoldo, resgatando vidas. Glória a Deus. Veio novo da fábrica com motor. Glória a Deus. Sábado, eu disse: eu preciso de 3 containers. Eu preciso de 3 containers. Isso vai me custar em torno de 15 a 17 mil reais. Nós estávamos nos movimentando durante o dia. Uma pessoa levantou: eu já tenho 3.200 e eu vou ofertar. Deus precisa de homens e mulheres que se levantem rumo ao propósito. O recurso é Ele que traz. Glória a Deus. E o que esse local vai se tornar? A igreja, ela vai se mover para um outro lugar maior. Mas essa casa ela vai virar uma base missionária. Nós vamos ter os containers aqui atrás com tudo separado, tudo alinhado, tudo organizado. Nós vamos treinar pessoas com instrução de bombeiros, primeiros socorros, porque nós já vamos ser uma equipe, uma igreja preparada para dar uma resposta no meio dessas situações. Glória a Deus. E isso nasceu no coração de Deus através da angústia. Quando Deus coloca uma angústia no teu coração, é porque aquilo vai gerar dores, e dores
vai gerar dores de parto, a qual aquilo vai vir para fora, vai nascer. Glória a Deus. Aleluia. Talvez muitas coisas não estão nascendo na sua vida, porque você não está permitindo Deus gerar dores de angústia no coração dele. Deixe essas dores vir, porque isso faz com que você sinta compaixão. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele lidava com as pessoas e sentia íntima compaixão. Sentir íntima compaixão é sentir a dor que está no coração do meu irmão. Neemias sentiu essa dor. Então, quando ele ouviu que os muros de Jerusalém, as portas estavam queimadas e derrubadas, olha só, tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e me coloquei em jejum e oração diante dos Deus dos céus. Amado, eu vou te fazer uma pergunta essa noite. Que se você ainda não chorou nesse tempo, talvez o seu coração está petrificado. Porque é impossível você não sentir a dor de pessoas que perderam tudo. Se colocar no lugar delas com íntima compaixão. É impossível. Talvez você precisa ir para o campo de batalha, sentir mais de perto a dor dessas pessoas. Talvez você precise entrar em algumas casas, ajudar a limpar tudo que lá está destruído, para mostrar o quanto a tua casa é uma bênção de Deus. Que muitas vezes as pessoas elas têm a tendência de murmurar, reclamar diante de Deus por aquilo que tem. Mas entenda uma coisa, entre num lugar que perdeu tudo. Entre. Para você sentir a dor dessas pessoas. Quando nós fomos limpar umas casas, aquelas pessoas olhavam para nós assim, isso nos dá uma alegria no nosso coração, porque nós nunca tivemos pessoas nos ajudando aqui na enchente. Nós limpamos 30 casas já no Porto Palmeira, mais ou menos isso. Esse final de semana nós vamos voltar a limpar algumas casas, porque agora é o tempo ele vai limpar novamente. Nós vamos voltar a esse lugar. E Deus está te chamando para esse lugar. Está te chamando para botar os pés no lodo, os pés no barro, os pés na água. Se sujar um pouco, sair da zona de conforto, sentir a dor do próximo. E os nossos filhos precisam estar do lado vendo isso. As minhas meninas são muito apegadas às bonecas delas. Mas como elas estão sentindo a dor das pessoas, como elas veem no falar, como elas veem atender as pessoas, voluntariamente elas separaram bonecas para dar para as pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Porque sabe o que Deus está mostrando nesse tempo? O quanto de roupa as pessoas tinham acumulado. O quanto de sapato, o quanto de coisas fúteis elas tinham atrolhados nos seus guarda-roupas. Isso mostra muitas vezes o quanto nós dedicamos à nossa vida. Deus. O quanto nós muitas vezes acumulamos em coisas que não é necessário acumular. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E quando ele fala todas essas vossas coisas, ele vai dizer o que comer, o que beber, o que vestir, vos serão acrescentados. E tudo que é necessário para o cumprimento do propósito. Glória a Deus. Entenda uma coisa, você é próspero. Talvez hoje o que você tem falta é o básico daquilo que Deus prometeu. Mas entenda uma coisa, o que você precisa está dentro do propósito. Talvez se algumas coisas não estão acontecendo, não estão sendo destravadas, é porque você ainda não entrou
plenamente. O que é entrar plenamente? Às vezes eu estou com um pé aqui e um pé aqui no meio do que Deus me chamou. Não cocheais em dois pensamentos. O Senhor nos quer uma entrega total e Neemias se entregou totalmente. Ele ouviu aquilo, ele sentou e chorou amargamente. Ele sentiu a compaixão, ele se colocou em jejum. Entenda uma coisa, se você não está sentindo as dores, jejue e ore nesses dias e peça para que Deus batize o teu coração com a angústia do coração dele e do coração das pessoas. E olha o que Neemias faz. E desabafei, ó Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra e a tua aliança, e usa de misericórdia com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Glória a Deus. O estado do Rio Grande do Sul, ele literalmente está embaixo de um juízo. Quando que um lugar entra em juízo? Quando o altar de idolatria, de iniquidade, de pecado ultrapassa o altar de santidade. Entenda isso. É um estado com maior número de ateus, de feiticeiros, de bruxos e de muitas coisas que são completamente contra a palavra do Senhor. Pessoas que cometem pecados terríveis, desde a área da corrupção, desde a área sexual e tudo que você imagina. Idolatria total a coisas que andam completamente contra o que Deus prometeu. Entenda uma coisa, quando Deus fala assim, que não é para nós mentir, Ele não quer que nós mentimos para as pessoas e não quer que as pessoas mintam para nós. Quando Deus fala assim, não roubarás, Ele não quer que a gente roube as pessoas e que ninguém nos roube. Quando Ele fala não adulterarás, Ele está dizendo assim, eu não quero que tu durma com a mulher do outro e nem o outro durma com a tua mulher. Então todos os mandamentos do Senhor são protetivos para uma convivência social da humanidade. A palavra dele rege a sociedade. Ela dá norte de proteção para que aquele lugar não viva no pecado. E nós temos que fazer uma análise. Agora eu vou falar sobre altar. Que altar você tem estabelecido na sua casa? Como que está a sua vida de santidade, de oração, de meditação? Como está? Na comunhão da sua família, comecem a reconstruir a partir da sua casa. A sua vida de comunhão com a igreja, uma aliança com uma igreja séria, que vai te ajudar a ser impulsionado no chamado de Deus, que vai te levar para a palavra de Deus, que vai te ajudar a organizar a tua casa nos mandamentos do Senhor, para que o Senhor se manifeste através da tua família. Glória a Deus. Organize esse lugar. Deus está chamando você para esse lugar. Neemias diz que os teus ouvidos estejam atentos, teus olhos contemplem a palavra desta oração, que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite. Está falando de uma vida de constante de oração. Uma vida que busca a Deus de dia e de noite. Se você parar, amados, para analisar, nós já estamos praticamente desde 2000 vindo com uma série de catástrofes intensas. Às vezes dá 1, 2 anos de diferença, puff, desaba algo em algum lugar. Quem de vocês tinha uma perspectiva? Quem aqui, cada um de nós tinha uma perspectiva de que tudo isso ia acontecer? Ninguém.
Por isso que nós devemos estar atentos ao que Deus está falando profeticamente. Eu estava conversando com o pastor Bruno, eu dizia, cara, você entendeu que desde o início do ano nós estávamos liberando uma palavra aqui sobre finanças que dizia assim, ó, não façam contas a longo prazo, não façam contas altas, vão se desprendendo de contas. Por quê? Porque você precisa entender que vai ter um colapso econômico. E se você não está organizado para esses dias, a tua casa sofre. Aquela pressão vem. E aquilo muitas vezes pode te abalar e te tirar do verdadeiro chamado que Deus tem sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Ainda dá tempo de se começar a se organizar. Ainda dá tempo. Se projete para 3 anos, amados. Está muito atento ao que Deus vai fazer. Coloque seu coração, a sua casa, a sua família. É tão interessante que Deus te colocou nesse lugar, nessa geografia, para justamente te impulsionar e te despertar para que Ele tem sobre a tua vida. A gente olha pessoas que não estavam na comunhão da igreja, pessoas que estavam longe do chamado de Deus e hoje estão se inserindo nas igrejas, estão voltando a ter um relacionamento com Deus, porque elas foram impactadas pelo que está acontecendo. Isso mostra que não existe uma vida longe da presença do Senhor. Não existe. Nós precisamos entender os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus. É por isso que nessas horas ele revela para muitos, bem assim, ó, os meus pensamentos não eram os teus pensamentos. Os meus caminhos não eram os teus caminhos. Mas assim como o céu é maior que a terra, agora Deus está te colocando nos pensamentos dele e no caminho dele. Glória a Deus. Muitos precisam ser sacudidos para serem despertados. Muitos precisam perder, infelizmente, para ser despertados naquilo que Deus tem sobre sua vida, sua casa, sua família. Para entender que o único caminho é Jesus. Ele é a verdade, Ele é a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Continue a interceder por esse estado. Continue intercedendo pelos seus familiares, por pessoas que você quer que se rendam a Cristo. Todos nós aqui estamos sendo chamados a esse lugar. Depois desse dia, depois do que você ouviu aqui, você já não é mais leigo naquilo que Deus está te chamando. O Senhor está deixando muito claro que Ele está nos posicionando nesses dias. E no dia de prestação de conta diante do Senhor, nós jamais vamos ter desculpa nenhuma diante dEle. É, Deus. Nenhuma. Ah, Senhor, não deu tempo. Ah, Senhor, isso. Ah, Senhor, aquilo. O quanto Ele vai dizer, o quanto eu estava te pressionando, o quanto eu estava te chamando, o quanto eu estava levantando meus servos. Entenda isso. É que nem aquela parábola daquele homem que foi literalmente para o Seol, lugar dos mortos. E ele dizia, Senhor, deixe-me ir para avisar meus familiares. Aí naquele momento é falado para ele, amado, falado para ele, não tem como ir. Porque eu já levantei os meus servos, já levantei isso, e mesmo assim não deram ouvidos. Glória a Deus, aleluia. Tem horas, tem momentos, que às vezes não vai mais ter tempo. Quantos pais queriam ter tempo a mais para poder amar os seus filhos e não vão poder mais depois dessa enchente? É, Deus. Quantos maridos queriam ter tempo de amar mais a sua esposa e não vai mais dar tempo nessa enchente? Quantas esposas queriam amar mais o seu marido naquele tempo que ele partiu e não vai mais dar tempo?
Quantos filhos estão chorando agora porque perderam seus pais na enchente e não vai mais dar tempo? É, Deus. Então seja intenso naquilo que Deus está te chamando. Organize a sua casa para não ficar fora desse lugar. Ah, pastor, a minha medida é servir 1 hora, sei lá, por dia, 2 vezes por semana, um final de semana, mas sirva. Bote a mão no arado. Seja constante em favor dos servos do povo do Rio Grande do Sul nesse momento. A Neemias vem e diz: sim, confessa os pecados que nós cometemos. Nesse momento a nossa oração não é: Senhor, perdoa o pecado de fulano, perdoa o pecado disso, perdoa o pecado daquilo. Não, Senhor, nós pecamos contra Ti. Nós erramos. Nós como igreja, nós como famílias, nós como indivíduos, nós como cidade, nós como estado, pecamos contra Ti, Jesus. É, Deus. Aleluia. Por muitas vezes não responder o Teu chamado sobre nossas vidas. Por muitas vezes gastar as nossas vidas em coisas fúteis, passageiras, terrenas. Entenda isso. Para e faz uma análise da sua vida nesses últimos, talvez, 2, 5, 10 anos. O quanto você tem investido a sua vida, em que lugar? Faz uma análise. O que você tem gasto? A sua energia, os seus dons e aquilo que Deus te chamou para fazer. É tão interessante que quando Davi morre, a Bíblia diz que ele cumpriu tudo que o Senhor lhe chamou. E essa é a minha oração, que o dia que eu partir para a glória de Deus, eu parta com um coração e um memorial de um homem que deu tudo, uma família que deu tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Eu sempre digo, na minha lápide, se Jesus não voltar, vai estar escrito aquele mesmo versículo de Gênesis 5, ali com Enoque, que diz: e Deus o tomou para si. Glória a Deus. A Bíblia diz que Enoque andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. Que na minha lápide esteja: o Tiago andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. Que minha vida, que minha casa, que minhas filhas, que minha descendência sejam gastas nesse lugar. Porque quando você entende que você já era para estar morto, eu já era para estar morto, eu já era para estar a 7 palmos debaixo da terra, e eu era para estar literalmente sentenciado ao inferno, mas a misericórdia de Deus me alcançou. Glória a Deus. Por isso que quando eu cheguei diante do Senhor, no dia 28 de dezembro de 2011, na Igreja Assembleia de Deus, eu disse: Senhor, hoje eu entrego a minha vida a Ti, e eu entrego por completo. E eu disse: Senhor, eu não entregarei para Ti menos do que eu entreguei para o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Porque é tão interessante que quando nós vamos para uma festa, a gente arruma dinheiro, a gente arruma tempo, a gente arruma roupa que não tem, a gente arruma carona, a gente dá um jeito. Olha, é que nem Billy Graham fala, que quando você quer ir para o pecado, Satanás já tem um barco te esperando. No mundo, as pessoas muitas vezes entregam tudo. Entregue seu dinheiro à prostituição, à bebedice, à embriaguez, a uma série de coisas que são idolatria. Por isso que quando nos convertemos, precisa haver uma entrega total do nosso coração.
Porque isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Neemias era um homem que amava a Deus e amava a sua cidade, mesmo não estando lá. Neemias era um copeiro do rei, era um homem de confiança, um homem que provava a comida e o vinho do rei, para que se não tivesse envenenado. Entenda uma coisa, Neemias é um homem que representa dar a sua vida à morte. Porque ele tinha que provar a comida do rei, se a comida não estava envenenada, se a água, o vinho do rei não estava envenenado. Então, se tivesse envenenado, quem iria morrer era ele, não era o rei. Ele era alguém íntimo do rei, alguém que ouvia o coração do rei. E esse chamado está sobre nossa vida, nós sermos íntimos do coração de Deus, do coração do Rei Jesus, e darmos a nossa vida, estarmos dispostos a darmos a nossa vida em prol do Rei. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Sabe por que Jesus quer a tua vida por completo? Porque Ele deu a vida dele em resgate da tua. Então, antes dele te pedir a tua vida, Ele foi na cruz e deu a vida dele em resgate das nossas vidas. Glória a Deus, Senhor. É como aquela frase que fala: que eu possa ter uma vida que faça valer a pena o sacrifício do Cordeiro. Continuando. Glória a Deus. Versículo 7. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido os teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos, e a leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Amados, o caminho ao arrependimento, primeiramente, é reconhecer o seu pecado. Só encontra salvação quem entende em qual área, em qual atitude está disperso das leis de Deus. Arrependimento não é somente quando nós nos convertemos. Eu me arrependi e abandonei os pecados que eu vivia antes. É uma vida de arrependimento. É o Espírito me constranger por algo, eu me arrepender por aquilo. Eu sou exortado por alguém, eu me arrependo daquilo. Se eu cometi o pecado. Se eu estou praticando o mesmo erro há 5, 10, 15, 20 anos, eu me arrependo. Peço ao Espírito Santo, me ajuda a vencer esse pecado. Porque o Espírito de Deus opera sobre as nossas fraquezas. Todos nós aqui temos fraquezas. Todos nós temos aqui algo a se arrepender, algo a ser transformado. Isso é contínuo até a volta de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aí Neemias diz no versículo 8: contudo, lembra-te do favor que prometeste ao teu servo Moisés. Se fores infiéis, eu vos espalhareis entre as demais nações da terra. Mas se vós voltares a mim, obedecerei aos meus mandamentos, e os praticarei com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelo lugar mais longínquos, debaixo dos céus. De lá os reunirei e congregarei no lugar que escolhi para lhe fazer habitar o meu nome. Deixa eu te usar um exemplo sobre isso. Você conhece alguma nação que ficou 2000 anos espalhadas em toda a terra, que voltou a ser nação novamente? Só existe uma em toda a história: Israel. A única. Por causa do quê? De uma aliança com Deus. Então entenda uma coisa: se você fez uma aliança com Deus, por mais que você dispersou,
Se você observar, é tão interessante que muitas vezes você vai em lugares, você vai em ações, sempre alguém vem assim, Deus está te chamando. Começa a te lembrar das palavras de Deus sobre a tua vida. Deus. Por quê? Porque você fez uma aliança. E Deus quer que você volte para a palavra. E volte para a aliança que você tem com Ele. Mas se você não quebrou a sua aliança com Ele, Ele deseja com que você seja contínuo na prática da palavra. E esteja junto com o corpo de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo na terra. Jesus, Ele vai vir buscar o quê? A sua igreja. E não existe ser igreja sozinho. Esse negócio de dizer, eu sou a igreja, mas a pessoa não participa do coletivo, não participa da comunhão, não participa da ceia. Como é que eu vou me auto-ceiar, me auto-batizar, me auto-ensinar? Eu não acho uma igreja boa para mim congregar. Amados, lógico, a igreja existe uns princípios bíblicos, como o pastor Bruno falou. Tem princípios que são fundamentais, isso é negociar. Mas entenda uma coisa. Nem no teu casamento existe perfeição. Tu quer cobrar num coletivo que tem 100, 200, 300 pessoas. Deus. Aí o cara... eu não gostei da cor da parede. Eu não gostei por causa disso. Amados, isso se chama soberba, orgulho, altivez. Entenda uma coisa, quando nós somos inseridos coletivamente, nós somos tratados no nosso caráter. Porque as nossas diferenças que fazem nos forjar o quê? O caráter de Cristo em nossas vidas. Glória a Deus. Entenda isso. E ele continua, versículo 9: mas se voltares para mim, obedeceres os meus mandamentos e praticares com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos em lugares mais longínquos debaixo dos céus, de lá reunirei e congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar no meu nome, com amor. Tudo que nós precisamos fazer nesses dias precisa ter o amor de Deus. Por isso que eu volto lá no início. Se você não sentiu a dor do próximo, se você não consegue sentir a compaixão sobre pessoas, talvez você esteja com amor frio dentro do seu coração. Porque é impossível você lidar com situações nesse tempo e não sentir a dor das pessoas, não chorar, não sentir angústia. E se você não sentiu, peça para que Deus te mova nisso. Versículo 10: ora, esses precisamente são os teus servos, o teu povo amado, que resgatastes com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atente à oração dos teus servos, cujo prazer está em que encontre compaixão nos olhos dos homens, a quem levarei o meu pleito. Nessa época, eu era copeiro do rei, degustador de confiança do rei. Glória a Deus. Homens, mulheres, famílias, igrejas, cidades que são confiáveis diante de Jesus vão ser levantados nesses dias com o braço forte do Senhor, com a mão forte de Deus, operando milagres e maravilhas através da tua vida, através da tua casa. Se talvez nesse momento você está em falta de alguma coisa, o meu conselho de oração sobre a tua vida: Senhor, derrama sobre a minha casa, para que eu possa impartir com o meu próximo. Porque você só pode dar aquilo que você tem. Eu não tenho condição financeira, eu não tenho alimento, eu não tenho isso. Então peça: Senhor, derrama sobre esse lugar, para que eu possa impartir
sobre outras pessoas. Aí você vai ver milagres, como nós vivemos, eu acho que sábado passado. Nós tínhamos mais de 60 pedidos. 2 cestas. E o Espírito de Deus veio sobre mim e disse assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Daqui um pouquinho chegou 20. Um pouquinho chegou 30. Daqui um pouquinho uma outra igreja mandou 73. As igrejas, como Colheita, Mevan, Tempo de Resgate, Lagoinha, Atos 29, várias igrejas da cidade nos ligando. Pastor Thiago, nós estamos vendo a movimentação que vocês estão fazendo, o que vocês precisam. Aquele lugar é o centro de distribuição, né? A Geise ali com o centro de distribuição, pessoas nos ligando, o que vocês precisam. Nós temos aqui, nós queremos enviar, nós queremos ajudar esse propósito, nós queremos somar junto. E graças a Deus, Deus vem unindo aqui uma igreja forte, homens e mulheres com a mão no arado, que estão muitas vezes passando dia após dia aqui. Então muitas vezes eles ligam: pastor, tem pessoas para nos ajudar aqui? Tem. E de todo lado eu vejo um elogio. Meu Deus, essa equipe é uma bênção. Eles trabalham muito bem, eles são fortes. O Senhor está me lembrando sobre o famoso exército de Davi, os gaditas, homens e mulheres que eram diferenciados na guerra. Aleluia. Homens e mulheres que se levantavam para dar uma resposta dos céus. Homens e mulheres que vão chegar e dar uma diferença naquele lugar, porque os céus vão se manifestar através da vida deles. Glória a Deus. Pessoas ligando de São Paulo, de Minas, Mato Grosso, Brasília, de tudo que é lugar. Porque não tem como esconder uma candeia. Não tem como esconder homens e mulheres que estão queimando pela presença. Nós já estávamos aqui quase 4 anos, quietinhos, trabalhando aquele trabalho de formiguinha, atendendo famílias, atendendo pessoas. Quem nos conhece mais de perto sabe que nós não estamos fazendo isso agora. Nós já fizemos isso, Mas por que Deus fez explodir agora? Foste fiel sobre muito te colocarei. Guarda esse princípio. Comece a ser fiel a Deus no pouco que Ele te coloca a mão. E então Deus pode te confiar. Você consegue imaginar, amados? Hoje você está vendo a igreja mais cheia, mas nós tínhamos aqui entre 20 e 30 pessoas. Se faltava 2 famílias, já limpava a igreja, no culto. Aí como que você explica uma igreja com 20 e 30 pessoas atendendo 8.000 pessoas? Deus, aleluia. Como que você explica isso? E quando a gente fala de atender, é em todos os níveis. Em todos os níveis. Por causa da graça de Deus. E entenda, isso que o Senhor está te chamando, para me encerrar aqui, você vai ter que guardar o seu coração para viver isso aí. Porque o que Neemias foi atacado para desistir. Entenda, intriguinhas não pode te parar. Burburinhos no meio do caminho não pode te parar. O erro de uma pessoa do lado não pode te parar. Avance. Desde o seu deitar ao seu levantar. Avance. Se o inferno está vindo no teu coração e maquinando os teus ouvidos demais, sabe o que é isso? Ele quer te distrair ou te tirar do propósito daquilo que Deus tem para cumprir na tua vida.
e não fique, persevere. Sabe por quê? A água vai baixar. A destruição vai aparecer. É recente. Nós vamos lidar com pessoas, amado, que vão entrar em colapso. E é nessa hora que eu e você vamos nos levantar. Nós vamos chorar com eles, mas nós vamos dizer: estamos aqui para te ajudar a reconstruir. E é por isso que eu quero ser que nem Neemias aqui essa noite. Eu quero unir as famílias aqui para nós reconstruirmos. É por isso que a gente vê aqui os irmãos visitando. Eu fui lá, quando eu soube do QG deles ali, eu fui dizer: cara, vamos se unir, porque sozinho nós não conseguimos. Nós somos limitados. Nós temos que procurar o que nós temos para ajudar um ao outro e se fortalecermos, fecharmos o cerco contra as armadilhas do inferno. É tão interessante que no meio da construção eles estavam com colheres de construção e uma espada na outra para combater com os inimigos. O que é isso? Ajude na reconstrução, mas não solte a palavra. Guerreie para até o final fazer parte do memorial. Porque o memorial das famílias que fizeram parte, ele foi feito, sabe quando? No final da obra. No final da obra, eles organizaram as famílias que fizeram parte. Por isso que até Jesus voltar, nós temos que manter a nossa família firme no propósito de Deus, para que ela faça parte do livro da vida. Talvez você vai ter que, essa semana, se reorganizar algumas coisas. Se coloque de pé. Nós atendemos a primeira demanda aqui, que foi suprir e vestir pessoas. Nós estamos indo agora para a segunda fase. E qual que é a segunda fase? Agora nós vamos para dentro dos barcos ajudar quem está lá no meio da água. Talvez a sua medida é separar roupa. Talvez a sua medida é fazer um café, como a Aline disse. A gente acha que são coisas pequenas, mas numa movimentação grande, isso é muito importante. Essa semana eu fui na base dos irmãos ali, tem uma pessoa que só cozinha. Amados, ele fez um frango frito ali, assim, quando eu comi aquilo, meu Deus. Porque às vezes a gente está na guerra, a gente come assim, ó, caminhando. Às vezes eu estou atendendo pessoas, eu estou comendo, dou 2 colheradas, vou atender um. Vou para lá, atendo outro. Ache a sua medida dentro do corpo e some nesses dias. Você vai ver que tudo aquilo que muitas vezes tu está lutando na força do teu braço, está dentro do propósito no meio do caminho. Talvez você está batalhando para resolver tantos problemas, você indo aqui resolver os problemas que Deus quer que você resolva, Ele vai resolvendo os que estão aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então peça para que o Espírito de Deus sonde teu coração essa noite. E não saia daqui sem fazer uma aliança com Deus verdadeira. Talvez de restauração da comunhão com Ele e com a igreja de Jesus. Hoje você precisa ouvir o Espírito para como que Ele quer que tu
você mova nesses dias? Qual que vai ser a tua medida? E se dedique a isso em fidelidade ao Senhor. Se você não está sentindo a dor das pessoas, comece a orar, comece a jejuar. E diga: Senhor, eu não quero sair para essa missão sem sentir a dor do próximo. Porque é essa dor, é essa angústia que vai te fazer amar o próximo. É essa dor que vai fazer você ser intenso. Assim como muitas vezes eu fui lá e chorei, mesmo sendo derramado, eu me levantava e dizia: eu continuo nessa guerra, eu continuo nessa batalha. E eu quero encorajar os meus irmãos. Nós não somos um hospital, nós somos um exército. Você é um soldado levantado pelo Senhor nesses dias. Se derrame diante dele aqui essa noite. Talvez você vai ter que pedir perdão. Pastor, eu não entendo. Peça para que o Espírito de Deus abra a sua mente para você entender. Naquela construção participou homens, mulheres, idosos, crianças, toda uma sociedade. O nosso maior erro é achar que os idosos não vão participar, que as crianças não vão participar. Não, elas precisam entender a dor desses dias. E se você fizer isso com a sua casa, os teus filhos já vão crescer entendendo o chamado de Deus. Os teus filhos já vão crescer entendendo que seus pais cumprem um chamado. É muito mais que cantar, é muito mais do que vir aqui pregar uma palavra. Deus está nos chamando além. Cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Se você está frio, peça para Ele queimar esse fogo. Se você está descansado demais, pede para que o fogo do Espírito esteja sobre você.